Olá, tudo bem? Eu sou a professora Thalia Lago, formada em Letras Língua Portuguesa, e hoje no programa O Liberal na Escola nós daremos início a uma série em 4 episódios sobre as tecnologias e sobre a educação. E em nosso primeiro episódio de hoje, nós iremos falar sobre inovação no ensino e nativos e imigrantes. Quando nós falamos em inovar ou inovação, o que vem à sua mente? Provavelmente você deve lembrar dos grandes aparelhos, dos grandes artefatos tecnológicos que nós possuímos hoje, as grandes descobertas científicas, os grandes avanços da ciência, mas propriamente você não chega a pensar o que nos levou a ter o que nós temos hoje. E isso nos mostra o quanto que muitas vezes nós esquecemos a importância de todo o processo do que nós temos hoje. Sendo assim, é importante nós olharmos para dentro do nosso processo, de tudo que nós possuímos hoje em dia, inclusive do nosso processo educacional, e darmos a importância tanto para o início, para o meio, quanto para o fim do que nós possuímos. Para nós levarmos o nosso diálogo adiante, é preciso que nós tenhamos em mente bem claro o conceito do que é inovar. E, segundo Camargo e Daros 2018, inovar é uma palavra derivada do latim, innovare, cujo significado é fazer o novo, renovar, alterar a ordem das coisas ou, de maneira simplificada, ter novas ideias ou mesmo aplicar uma ideia já conhecida em um novo contexto. Ou seja, tudo que nós temos hoje passou por um processo de construção e por um processo de inovação. As coisas elas são transformadas e são alteradas de acordo com as necessidades humanas. Dessa forma, nós acreditamos que a sala de aula ela é um ponto estratégico em que o professor ele pode criar e recriar a sua ação docente dentro da sala de aula. O professor ele pode fazer da sua sala de aula um espaço em que ele pode trazer a inovação no ensino. Mas como que o professor ele pode fazer isso dentro do seu processo educativo? Basta ele olhar para dentro das suas metodologias, basta ele olhar para dentro do seu currículo, para a sua forma de avaliação e perceber muitas vezes o que não está dando certo e buscar uma inovação, buscando um ensino com uma melhor qualidade. E para nós entendermos melhor como a sala de aula é um ponto estratégico para a inovação no ensino, em que o professor ele pode criar e recriar a sua ação docente, nós vamos viajar no tempo e perceber algumas mudanças que a educação no Brasil sofreu nos últimos anos. Nesse sentido, quando nós percebemos as mudanças que a educação no Brasil sofreu e que sofre todos os dias, pois o homem ele está em um constante processo de transformação, assim também como a sociedade, o nosso processo de ensino não deve ser diferente. Todos os dias nós devemos buscar uma educação melhor e uma educação em que os nossos alunos eles possam se sentir incentivados a querer aprender, a querer realmente estar a par do conhecimento. Nesse sentido, nós precisamos entender a inovação enquanto um processo de adaptação, mudança, reordenação e ideação, o que nos leva ao entendimento que todos os seus movimentos são válidos e de igual importância. Da fase inicial da pesquisa até a definição de metas e objetivos, chegando à conclusão e apresentação de um produto final inovador. Todas as etapas desempenham um papel valioso e precisam culminar na criação e a difusão de novos conhecimentos e soluções. Ou seja, nós temos que entender e perceber que a inovação ela é um processo de reorganização, de avaliação e de observação, em que eu vou olhar, observar o que precisa ser mudado, o que precisa ser modificado para algo melhor, visando o ensino com qualidade.
Dessa forma nós vamos entender que todas as etapas elas são importantes, não somente o produto final, mas todo o processo que a inovação ela nos permite alcançar. E quando nós levamos essa discussão de inovação para um outro patamar, que é o patamar educativo, nós temos que observar ainda mais o nosso processo educativo, o nosso processo de ensino hoje em dia. Como que as nossas escolas e as nossas universidades, elas têm promovido o ensino? Como que o ensino ele tem acontecido nos últimos anos? Será que nós ainda estamos presos às velhas metodologias tradicionais? Ou será que nós temos evoluído, nós temos promovido uma educação de fato com qualidade? É muito fácil, às vezes, você ir para a sua sala de aula, é muito cômodo você ir para a sua sala de aula e dar as mesmas aulas rotineiras com você ali sendo o centro, o aluno apenas recebendo as informações. Mas será que o seu aluno ele tem de fato aprendido o conhecimento? Ele tem de fato aprendido aquilo que você quer repassar? Ou ele somente tem naquele sistema de decorar os conteúdos, fazer uma prova e receber a nota no final? Quando nós olhamos para a nossa educação, nós percebemos que os nossos alunos, eles são e continuam sendo submetidos a esse exemplo de educação. Uma educação, muitas vezes, conforme Paulo Freire diz, que é uma educação bancária, em que o aluno, muitas vezes, ele é um ser passivo, ele não é um ser colaborativo, ele não é ativo, ele não é autônomo dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, quando nós percebemos o aluno assim, de uma forma muito passiva, que só recebe os conhecimentos, nós entendemos que o nosso processo educativo, ele precisa ser mudado. O nosso ensino, ele precisa de uma inovação. E quando nós entendemos que o ensino ele precisa de uma inovação, nós entendemos que essa inovação é um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas e, por sua vez, introduzir em uma linha renovadora novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino-aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de organizar e gerir o currículo, a escolha de uma dinâmica de classe. E eu faço uma pergunta a você, afinal, por que inovar dentro do nosso processo de ensino? Como eu disse, é muito cômodo muitas vezes nós ficarmos presos às metodologias tradicionais dentro da nossa sala de aula. Então, por que eu devo inovar? Nós sabemos que a nossa sociedade, ela passou por grandes transformações e a forma como as pessoas se organizam, a forma como as pessoas hoje se relacionam são diferentes e as exigências do mercado de trabalho também são diferentes. Os nossos profissionais, os nossos alunos, eles precisam ser indivíduos, não só capacitados para atuarem no mercado de trabalho, mas precisam ser indivíduos com consciência de classe, indivíduos com consciência socioambiental, com consciência sustentável, pois os nossos currículos, eles não devem ser somente matérias que os nossos alunos vão usar para fazer um vestibular ou para atuar no mercado de trabalho. A vida dos indivíduos, hoje em dia, é bem mais que uma sala de aula. Eles não vivem somente na sala de aula ou vivem exclusivamente para o mercado de trabalho. As pessoas, elas vivem em sociedade e dessa forma elas precisam ser pessoas capacitadas, precisam ser pessoas com consciências, pessoas com consciência crítica, pessoas que conseguem refletir as suas atitudes, refletir as suas ações enquanto ser humano. E será que os nossos alunos, eles são essas pessoas, eles são esses indivíduos? Será que o nosso processo educativo, o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele permite essa autorreflexão aos nossos alunos? Permite criar cidadãos críticos, cidadãos que conseguem ser conscientes? E, como eu disse, o mercado de trabalho, ele é cada vez mais exigente. E nós
Precisamos estar atento a essas mudanças, a essas demandas que o mercado de trabalho ele exige dos profissionais hoje em dia. E talvez você se pergunte, mas você está embasado em quê para você dizer isso? Nós estamos embasados no artigo da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 9.394 de 1996, que diz que a educação é dever da família, do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Ou seja, nós educadores, nós somos responsáveis por gerir e por criar oportunidades nos nossos alunos, não só oportunidades para o mercado de trabalho, mas uma oportunidade para que eles possam ser cidadãos mais críticos e cidadãos mais conscientes das suas atitudes e das suas ações. Eu e você, professor, nós somos responsáveis por mediar o conhecimento, nós somos responsáveis por fazer com que os nossos alunos eles consigam alcançar as demandas, pois do que vale nós somente depositarmos os conhecimentos nos nossos alunos se eles de fato não vão conseguir aprender? Acredito que de quase nada, pois os nossos alunos eles precisam ser autônomos, eles precisam ser sujeitos ativos dentro do processo educacional. E é justamente isso que a inovação no ensino, ela busca. Não é que você tenha que largar as suas práticas, fazer algo diferente, não. Você precisa mudar muitas vezes a sua forma de ensinar. Os conteúdos, eles podem continuar e podem ser alterados, mas acima de tudo, os nossos alunos, eles precisam ser ativos de fato dentro do processo educacional. Para exemplificar essas demandas que o mercado de trabalho ele exige dos indivíduos nos dias atuais, o Fórum Econômico Mundial, em 2016, publicou um relatório de quais eram as habilidades, o top 10 de habilidade que o mercado de trabalho ele exigia dos indivíduos para que eles pudessem atuar. Nesse mesmo ano, o Fórum publicou o que seria uma projeção para o ano de 2020 e também fez uma projeção para o ano de 2025. E nós podemos comparar quais são essas exigências que o mercado de trabalho fazia em 2015, fazia em 2020 e qual é a projeção para as demandas que o mercado de trabalho que vão fazer durante o ano de 2025. O top 10 de habilidades em 2015 seria: número 1, solução de problemas complexos. Número 2, relacionamento interpessoal. 3, gestão de pessoas. 4, pensamento crítico. 5, negociação. 6, controle de qualidade. 7, orientação de serviço. 8, julgamento e tomada de decisão. 9, escuta ativa. E 10, criatividade. Já as demandas para o ano de 2020 das habilidades eram: número 1, solução de problemas complexos. Número 2, pensamento crítico. Número 3, criatividade. Número 4, gestão de pessoas. Número 5, relacionamento interpessoal. Número 6, inteligência emocional. Número 7, julgamento e tomada de decisão. 8, orientação de serviço. 9, negociação. E 10, flexibilidade cognitiva. Quando nós olhamos para as demandas que o Fórum Econômico Mundial postou durante o ano de 2016, nós observamos que algumas habilidades se manterem alta, outras foram substituídas e novas habilidades foram surgindo ao longo do tempo. E como eu disse, o Fórum Econômico Mundial fez também uma projeção para o ano de 2025 de quais serão as habilidades, quais serão
as competências que os indivíduos eles precisam ter para atuar no mercado de trabalho. Sendo assim, nós temos por número 1, pensamento analítico e inovação. 2, aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. 3, resolução de problemas complexos. 4, pensamento e análise. 5, criatividade, originalidade e iniciativa. 6, liderança e influência. 7, uso e monitoramento e controle de tecnologia. 8, programa e design de tecnologia. 9, resiliência, tolerância, estresse e flexibilidade. 10, raciocínio, resolução e problema de ideação. Quando nós fazemos uma comparação, comparando a demanda que será para o ano de 2025 e a demanda do ano passado, de 2020, nós percebemos que são demandas totalmente diferentes e nós podemos fazer uma reflexão acerca disso. Será que o nosso processo, será que o nosso sistema de ensino, ele está preparado para fazer com que os nossos alunos eles consigam alcançar essas habilidades? Será que nós vamos conseguir fazer esse avanço também? Pois haverá um avanço nas habilidades. E no nosso processo de ensino, será que isso vai acontecer? Será que na verdade não vai acontecer uma descontinuidade, pois nós vamos continuar com as mesmas metodologias, nós vamos continuar com o modelo tradicional de ensino, enquanto as demandas do mercado de trabalho serão outras. Então, que tipo de cidadãos, que tipo de alunos nós queremos formar enquanto professores, enquanto educadores? Nós precisamos refletir quais são os alunos que nós queremos formar e tentar entender, tentar buscar uma inovação de fato no nosso ensino, pois nós percebemos todos os dias que o nosso sistema educativo, muitas vezes, ele ficou preso no tempo, ficou parado no tempo, enquanto as demandas, enquanto a sociedade, ela avançou, a sociedade se transformou e o nosso ensino muitas vezes ficou ali, parado no tempo. Com esses dados, como eu disse para vocês, nós somos levados a repensar a nossa educação, não só das nossas escolas, mas também das nossas universidades. E nós devemos ter um olhar melhor para dentro do nosso processo educativo e nós devemos, de fato, assumir o papel enquanto responsáveis por criar oportunidades para os nossos alunos. Eu e você, professores, nós fazemos parte dos que são responsáveis por criar um processo de ensino que os nossos alunos possam, de fato, aprender. Você e eu somos responsáveis e nós precisamos protagonizar, de fato, o ensino com qualidade para os nossos alunos, pois eles serão os nossos futuros professores, eles serão os nossos futuros médicos, os nossos futuros advogados. Então, será que eu estou formando alguém qualificado para me atender em um posto de saúde? Será que eu estou formando alguém qualificado para se tornar um professor futuramente? Nós devemos pensar e refletir acerca disso. Quais são os profissionais que nós estamos formando? Quais são os indivíduos que nós estamos formando dentro do nosso processo de ensino? E com base nessa observação, ver quais são as mudanças necessárias. O que eu preciso fazer dentro do meu processo de ensino para mudar, muitas vezes, a formação dos meus alunos. Quando nós percebemos essas mudanças que os nossos alunos, que o nosso sistema de ensino ele precisa fazer, nós entendemos que precisa ocorrer uma mudança nas estruturas educativas. E o primeiro passo para que essa mudança, para que essa inovação no ensino aconteça, é nós educadores nos familiarizarmos com as tecnologias de informação e comunicação. Nós temos um vasto campo de tecnologias que podem ser usadas dentro do nosso processo de ensino, mas nós devemos nos familiarizar com elas. Os nossos alunos, eles estão imersos nesse universo das tecnologias e nós, muitas vezes, enquanto educadores, continuamos
preso nas velhas práticas tradicionais de ensino. E os nossos alunos, eles precisam ser instigados a pensarem, ser instigados a buscarem pelo conhecimento. Você está ali para mediar, você pode usar ferramentas a seu favor, que vão fazer com que o seu aluno ele sinta prazer em aprender, sinta prazer em obter o conhecimento e querer cada vez mais, que não seja algo por obrigação, mas sim por prazer. A educação, o ensino, ele pode ser algo prazeroso, mas cabe a mim e a você fazer com que esse processo seja algo prazeroso, não só para os nossos alunos, mas também para nós enquanto educadores. E nós precisamos trabalhar dentro do nosso processo de ensino com a interdisciplinaridade. Os nossos conteúdos, eles precisam ser mais integrados, eles precisam estar mais relacionados, muitas vezes, com o cotidiano dos nossos alunos, com a vida que os nossos alunos levam. Nós precisamos proporcionar aos nossos alunos a experimentação do ensino. Não ser só algo que eles ouvem falar, mas ser algo que eles convivem, que eles possuem de fato uma experiência. Pois nós sabemos que a educação no século XXI, ela é diferente da educação do século XX. Muitas coisas mudaram no nosso processo de ensino e precisam ser mudadas ainda. A nossa educação hoje não é de fato a educação que nós almejamos, e dessa forma nós devemos tomar atitudes para que a nossa educação chegue ao que nós sonhamos, que a educação de fato com qualidade não seja uma utopia, e sim uma realidade para todos. E cabe a mim, você professor, fazer com que essa educação, uma educação com qualidade, uma educação ativa, ela aconteça. E para que a nossa inovação no ensino ela ocorra, nós temos 3 eixos principais, que sendo um deles o primeiro, o currículo. Nós devemos pensar o que nós estamos ensinando para os nossos alunos, o que compõe os nossos componentes curriculares dentro das nossas salas de aulas. O que você, professor, tem ensinado ao seu aluno? Quais são as matérias que fazem parte do seu componente curricular? Será que o seu currículo ele tem promovido uma aprendizagem colaborativa do seu aluno? Será que o seu currículo ele tem proporcionado uma aprendizagem por descobertas, por experimentação? Será que o nosso currículo ele tem gerado uma aprendizagem significativa, ou somente nós estamos apenas passando os conteúdos diariamente, fazendo com que os nossos alunos apenas recebam a informação? O primeiro passo para uma inovação no ensino é nós pensarmos o que nós estamos ensinando. O que eu estou repassando para o meu aluno? Nós sabemos que o currículo ele é o norte do professor dentro da sala de aula, ou seja, é a partir do seu currículo que você vai trabalhar com os seus alunos dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, o currículo ele precisa ser olhado, ele precisa ser observado de perto, para que assim nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e as nossas metas. E nós devemos pensar para além disso. Será que o nosso currículo está de acordo com as demandas que o mercado de trabalho ele tem exigido? Ou será que o meu currículo ele ainda é algo vazio para o meu aluno? Será que o meu currículo ele faz parte da vivência dos meus alunos? Nós devemos pensar e ter um olhar sensível. Nós devemos pisar para além, pisar fora da sala de aula, das nossas universidades e das nossas escolas, e tentar buscar um currículo que possa alinhar a teoria à prática. Um segundo ponto importante, um segundo eixo importante para que a inovação no ensino aconteça é metodologias. Não só pensar o que eu estou ensinando, mas pensar como eu estou ensinando, como que eu estou ensinando o meu currículo para o meu aluno, como que eu estou fazendo para que o meu aluno ele possa aprender tudo que eu tenho repassado para ele dentro da sala de aula. Nós devemos nos questionar quais seriam as minhas metodologias. Eu estou embasado sobre que metodologia
dentro da sala de aula? Eu tenho promovido uma metodologia que busca a experimentação ou será que eu estou preso a um sistema de ensino que muitas vezes o aluno ele não consegue aprender, ele não consegue realmente sentir prazer em ter o conhecimento, em buscar o conhecimento. Nós sabemos que o nosso aluno, ele mudou, assim, as nossas metodologias dentro de sala de aula, elas precisam ser mudadas também. Hoje em dia, nós temos um vasto campo de metodologias que são capazes de fazer com que o nosso aluno ele sinta vontade de aprender. Nós devemos inserir dentro das nossas metodologias ativas, que inclusive nós já temos um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre metodologias ativas, que fala sobre a sala de aula invertida, metodologias essas que hoje em dia fazem grande diferença para o nosso processo de ensino-aprendizagem. E outro ponto importante para que a inovação no ensino aconteça é a avaliação. Nós devemos pensar o que nós estamos ensinando, como nós estamos ensinando e como nós estamos avaliando o nosso aluno. Quando nós paramos para analisar a forma como os nossos alunos eles são avaliados, nós percebemos que um novo sistema de avaliação ele deve ser implantado, porque muitas vezes a nossa avaliação está embasada em um sistema que somente dá nota para o aluno no final do processo. Às vezes nós esquecemos de avaliar o processo que o aluno levou para conseguir chegar até aquele conhecimento. E quando nós fazemos isso, nós estamos negligenciando todo o processo de aprendizagem do nosso aluno. Nós devemos voltar a nossa atenção para o início, o meio e fim. Como que o meu aluno ele conseguiu alcançar os meus objetivos, as minhas metas? Como que o meu aluno ele conseguiu aprender? A nossa avaliação ela precisa ser uma avaliação formativa e diagnóstica. Quando nós fazemos isso, nós estamos ali caminhando lado a lado com o nosso aluno. O nosso aluno, ora ele é colaborador, ora ele é um sujeito ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. E quando isso acontece, nós conseguimos perceber onde é que o nosso aluno ele precisa melhorar, onde que o meu currículo precisa melhorar, onde que as minhas metodologias precisam ser alteradas. Quando você tem esse feedback, você tem também uma autoavaliação, porque você também, enquanto professor, você precisa se autoavaliar. Quando nós temos esse feedback contínuo dos nossos alunos, nós conseguimos perceber quais foram, muitas vezes, as falhas que o nosso processo de ensino ele sofreu ao longo do percurso. E assim nós conseguimos avaliar não só os nossos alunos, mas nós também conseguimos nos autoavaliar enquanto profissionais que são responsáveis por gerir habilidades e competências nos nossos alunos. Mas talvez você esteja se perguntando, por que eu devo inovar? Por que eu devo mudar o meu currículo, as minhas metodologias e a minha forma de avaliação? Nós precisamos entender que os nossos alunos, eles mudaram radicalmente. Os nossos alunos hoje, eles não são os mesmos para o qual o nosso sistema de ensino foi criado. Ou seja, nós temos que perceber que os nossos alunos, eles não só mudaram a sua forma de se vestir, de falar ou de se comunicar. Os nossos alunos, eles mudaram também a sua forma de aprender. E, logicamente, que com isso nós também devemos mudar, inovar a nossa forma de ensinar muitas vezes. Um aluno graduado hoje passou 5.000 horas lendo, 10.000 horas jogando videogame e 20.000 horas assistindo TV. Ou seja, nós chegamos à conclusão muitas vezes que o nosso sistema de ensino ele sofreu uma grande descontinuidade. Os nossos alunos, eles são outros, nossos alunos são diferentes e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar esse processo de evolução e de transformação que os nossos alunos, eles passaram. Muitas vezes nós temos professores que são imigrantes digitais, ensinando alunos que são nativos digitais. Você talvez possa me perguntar agora, mas de onde você tirou essa nomenclatura? Nativos digitais e imigrantes digitais. Prensky, ele vem dizer
que os nativos digitais são as pessoas que já nasceram dentro desse advento tecnológico. Já os imigrantes digitais foram os que nasceram anterior a esse processo tecnológico, que seria antes de 1980. E além dos nativos e imigrantes digitais, nós temos os colonizadores digitais, que foram pessoas que não nasceram dentro desse advento tecnológico, mas que ajudaram a construir essa evolução das tecnologias que nós temos hoje em dia. Um grande exemplo disso é Bill Gates, que foi um criador de um dos maiores softwares que nós possuímos hoje em dia. Nós entendemos então que os nossos alunos, que são os nativos digitais, eles são ensinados por professores que são os imigrantes. E o que acontece? Eles não falam a mesma língua. Talvez a forma como você esteja tentando ensinar o seu aluno seja uma forma diferente do que ele queira aprender, do que ele precisa aprender. E talvez você me pergunte, como é que os nativos digitais, eles aprendem? Os nativos digitais, eles são acostumados com as múltiplas tarefas, eles preferem o gráfico, eles preferem as imagens antes do texto. Os nativos digitais, eles querem menos passo a passo, eles são acostumados a terem a informação a um clique e está tudo ali, pronto muitas vezes, e eles têm esse acesso. E como que o professor, que é imigrante digital, muitas vezes ele ensina? O professor está acostumado em um ritmo que é ali, o passo a passo, uma coisa de cada vez, em que há uma convergência entre a atenção e diversão. Muitas vezes, para o professor que é imigrante digital, o ensino ele não pode ser algo divertido, o aluno tem que estar com a sua atenção totalmente voltada para aquilo e não pode haver diversão. E nós também percebemos que muitas vezes os professores que são imigrantes digitais, eles possuem uma linguagem que é muitas vezes ultrapassada, que os nossos alunos eles não conseguem entender. Então, nossos professores precisam mudar a forma como ensinam, precisam mudar a forma como eles se comunicam com os alunos. Quando você começa a perceber que o seu aluno ele não está interessado na sua aula, ele não está muitas vezes conseguindo entender aquilo que você está repassando, talvez você deva se perguntar por que o meu aluno ele não está conseguindo compreender os conteúdos. Será que é porque ele não gosta? Será porque ele não tem dado a devida atenção? Ou será que é porque muitas vezes o meu ensino ele não tem sido algo atrativo em que o meu aluno ele sinta vontade de aprender? E com isso nós devemos nos perguntar qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de conhecimento que eu quero gerar no meu aluno. Eu quero gerar o conhecimento legado ou o conhecimento futuro? O conhecimento legado, ele diz respeito muitas vezes a ler, a escrever, a decodificar os códigos, a saber sobre aritmética e saber ler muito bem, saber escrever. E não inclui muitas vezes as tecnologias. Já o conhecimento futuro é aquilo que vai para além de todos esses conteúdos. Ele inclui as tecnologias, inclui uma visão mais avançada do que seriam os nossos conteúdos. E nós precisamos nos perguntar qual é o tipo de conteúdo que eu quero gerar nos meus alunos. Eu quero promover somente o conteúdo legado ou eu quero promover somente o conteúdo futuro? Eu acredito que nós não temos que fazer uma escolha, mas nós devemos tentar alinhar um e o outro, pois o nosso aluno, ele precisa tanto do conhecimento legado quanto do conhecimento futuro. E cabe a mim, cabe a você, professor, tentar buscar maneiras e formas com que o seu aluno, ele sinta prazer em aprender, em que ele sinta prazer em aprender a aritmética, em que ele sinta prazer muitas vezes em aprender as regras dos componentes curriculares de língua portuguesa, aprender sobre adjetivo, substantivo, aprender também conteúdos de geografia, história, biologia. Todos os conteúdos, eles são importantes. E eu e você, professor, nós devemos ter em mente que o nosso aluno, ele precisa
de mim, de você. Nós temos sim um campo vasto de tecnologias que estão ao nosso dispor, mas o nosso aluno, ele precisa de mim, de você. O nosso aluno, muitas vezes, ele não sabe gerir toda essa informação que ele recebe. E você, professor, você está aí para isso, de mostrar qual é o caminho que o nosso aluno deve fazer para ele conseguir alcançar as suas metas, para ele conseguir alcançar os seus objetivos. E nós sabemos que os nossos alunos, eles não mudaram somente a sua forma de aprender, mas eles também mudaram a questão da gestão da informação. Como é que os nativos digitais, eles conseguem gerir a informação e como que os imigrantes digitais fazem essa gestão da informação? Nós sabemos que muitas vezes o nosso aluno, ele não consegue filtrar a informação. Para ele, tudo é informação, tudo que ele recebe está muito bom. E ele, muitas vezes, a sua habilidade de busca, ela não é tão sofisticada. Para ele, tudo que está ali é muito bom, é muito belo. E já para o professor que é imigrante digital, não. Ele costuma mais a refletir sobre essas informações. Ele tem um processo de busca mais refinado. E nós devemos tentar repassar isso também para os nossos alunos. Nós sabemos que os nativos digitais, eles pegam as informações e eles compartilham de uma maneira muito rápida. E já nós, muitas vezes, professores que são imigrantes digitais, nós temos essa preocupação com o que nós estamos divulgando, quais são as informações que nós estamos repassando e disseminando pela nossa sociedade. Nós sabemos que os nossos nativos digitais, eles são acostumados muitas vezes a se comunicar por uma linguagem de abreviaturas. Eles não gostam muitas vezes de escrever as palavras todas completas. E já os professores imigrantes digitais, eles priorizam uma linguagem formal, ou seja, nós percebemos aí que nativos e imigrantes digitais possuem grandes diferenças, mas que essas diferenças, elas precisam ser sanadas para que o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele tenha também um avanço. E eu convido você, professor, muitas vezes, a pensar em um tema, pensar em um conteúdo da sua matéria. Conseguiu pensar nesse conteúdo? E agora eu quero que você pense como que você iria ensinar esse conteúdo para os seus alunos. Mas eu não quero que você ensine da forma tradicional que você ensina. Eu gostaria que você pensasse de uma outra forma de ensinar o seu conteúdo, tentando usar alguma tecnologia, alguma ferramenta com que o seu conteúdo ele fosse mais atrativo para o seu aluno. Conseguiu pensar? Então, esse exercício de pensar no conteúdo e pensar na forma como levar esse conteúdo aos nossos alunos é muito importante. Nós precisamos fazer essa reflexão diariamente de como que nós temos levado esse ensino para o nosso aluno. E como nós sabemos, a comunicação ela acontece de maneira diferente entre os nativos e os imigrantes digitais. Os nativos, eles usam os blogs, eles usam as redes sociais, usam os aplicativos de conversa, eles costumam ter um vínculo afetivo com amigos virtuais muito grande e preferem muitas vezes a comunicação virtual. Já os imigrantes não, eles preferem a comunicação, digamos assim, mais o corpo a corpo, a comunicação em que eles possam estar a par do que está acontecendo, não somente por meio das redes, por meio dos aplicativos de conversa. Claro que eles usam os aplicativos de conversa, mas ainda assim eles preferem as conversas, eles preferem uma comunicação mais pessoal com as pessoas com quem eles se relacionam. E eu gostaria de dizer a você, professor, que a inovação no ensino, ela precisa deixar de ser apenas um lampejo que nós estamos vendo somente lá no fim do túnel, e ela precisa ser uma realidade. Eu e você, professor, nós precisamos querer inovar as nossas práticas educativas. Nós precisamos inovar, pois os nossos alunos, eles mudaram e dessa forma nós também precisamos transformar tudo aquilo que está à nossa volta. O nosso ensino precisa ser transformado para que assim nós possamos criar não só
indivíduos que conseguem aprender o conteúdo da sala de aula, mas que conseguem viver em sociedade. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês aqui no programa O Liberal na Escola, no nosso próximo episódio, que vai falar sobre a evolução das TICs e as teorias da aprendizagem.